Como ser um pastor usado por Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast. Quando falo pastor, aquele que cuida de um rebanho, seja ele pequeno, grande, seja ele um rebanho dentro de quatro paredes, fora de quatro paredes, rebanho infantil, rebanho de homens, de mulheres. Como ser um pastor usado por Deus? Do outro lado, eu tenho o pastor Sérgio e a pastora Adriana. Pastor Sérgio, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, apóstolo, a paz do Senhor a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como ser um pastor usado por Deus. Nós queremos e precisamos ser pastores abençoados que possam ser uma ferramenta na mão de Deus. Fique conosco que você vai aprender um pouco sobre isso. Uau, será incrível, hein, gente? Do outro lado também a pastora Adriana, que faz parte do nosso concílio, falando sobre o valor desse pastoreio. A paz do Senhor, pastora. Graça e paz, boa noite a todos. Eu espero que você possa estar conosco até o final desse podcast e você vai aprender muito de Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor e eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida também. Bom, pessoal, você que está agora acompanhando aqui desde o início, já vai se inscrevendo no canal, já vai curtindo, já vai deixando suas perguntas ao longo do programa. A gente vai respondendo para você. Faz um favor para mim também, deixe aqui o seu nome, a cidade de onde você está nos acompanhando. A gente quer saber quem são as pessoas que estão acompanhando o nosso momento de escola. E já vamos para o tema. Pastor Sérgio quer começar falando um pouquinho sobre o valor desse pastoreio? Sim, vamos lá. É maravilhoso quando a gente entende o chamado de Deus. O Senhor nos chamou para sermos cuidadores, né? Aqueles que têm preocupação, amor com as almas. Então, se você ama as pessoas, se você deseja o bem das pessoas, se você quer que essas pessoas cresçam em Deus, que essas pessoas sejam felizes, que essas pessoas tenham uma mudança de vida, que elas recebam de Deus, né, o melhor que Ele tem para oferecer, você é o nosso convidado, a nossa convidada para aprender um pouco sobre esse tema. Como ser um pastor usado por Deus. Pastores tem muitos, usados por Deus, será? Você pode ser usado por Deus. E aí vem até uma preocupação aqui, pastor. Se tem pastores usados por Deus, eu posso afirmar que tem pastores também usados pelo inimigo, pastora Adriana? Posso afirmar isso, pastor Sérgio? Vamos lá, Adriana. Se nós temos essa afirmação, também temos a negativa, né? Porque o homem, a mulher, o chamado por Deus, ele tem que estar na presença de Deus. Mas a gente sabe que existe muitas pessoas que falam o que não é Deus falando. Então nós temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. O pastor sempre tem que estar em comunhão com Deus, sabendo o que Deus quer para ele. Se nós servimos a Cristo, nós temos que ser igual a Ele. Então nós temos que aprender, assim como Jesus fez, nós temos que fazer também. Então, se está fora do padrão de Cristo, então tem alguma coisa errada aí. E qual seria esse padrão? O padrão de um pastor que a gente pode dizer, este pastor é usado por Deus, pastor Sérgio? É isso que nós vamos ver. Nós temos 6 pontos para abordar. E o primeiro deles é justamente esse. O pastor verdadeiro, o pastor que realmente segue o padrão de Cristo, ele tem disposição para servir os outros. Aquele que não é pastor, aquele que é ladrão, aquele que está envolvido num falso interesse, com a justificativa de cuidar, geralmente ele quer ser servido pelas pessoas. Tem muitos que são esses falsos pastores que existem desde a antiguidade. Jesus já alertava sobre esse cuidado necessário, os discípulos, os apóstolos já orientavam sobre esse cuidado também, de não sermos enganados. O pastor, ele tem uma voz específica, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor, né? E é nesse contexto que nós temos esse padrão estabelecido por Cristo. O pastor, ele não veio, ele não existe para ser servido, ele existe para servir. Então, o pastor, no padrão de Cristo, é aquele que serve. Então, todo pastor que deseja ser servido, seja pelo pequeno rebanho, grande rebanho, seja o pequeno grupo, o GK, ele é um pastor fraudulento, é um pastor que está agindo de forma incoerente.
Pode dar mais detalhes, exemplos de como um pastor pode ser esse pastor, que de repente está querendo ser servido pelo rebanho, pastora? Jesus, ele veio para servir. Quando a gente pega lá a passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, ele estava servindo e dando exemplo de como servir. E muitas vezes a gente vê pastores que querem ser servidos, então já saiu do padrão de Cristo. Se o pastor ele está aqui achando que ele é mais do que os outros, ou ele acha que as pessoas estão abaixo dele, então está errado. Então a gente tem que começar a ver o padrão mesmo de Jesus. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, ele se humilhou, ele fez o que realmente nós, como pastores, temos que fazer. Tem um exemplo aí. Aquela pessoa, pastora, que talvez vá a uma pizzaria com os membros, com um grupo de obreiros, e na hora de dividir a conta, eu sou pastor, eu não vou participar. Isso é aquele que quer ser servido. O pastor pode muito bem pagar a conta sozinho, você não acha? Pelo menos de vez em quando, ou uma vez ou outra. Compartilhar, né? Ou divide-se tudo igual, ou em algum momento, aquele que estiver mais abençoado pode fazer a vez, não tem problema nenhum. Essa história de pastor não pagar acampamento, quando a igreja vai para o acampamento, o pastor está no jantar, mas ele, a esposa, os filhos não pode pagar, esse tipo de coisa, ele então demonstra um pouquinho essa condição do pastor desejar ser servido, já que ele é o pastor, ele não pode, né? São sinais. Mas aí a gente tem uma linha muito tênue aí, porque a gente percebe que alguns momentos do ministério, as pessoas têm prazer de honrar seu pastor. Como que a gente consegue identificar essa característica? Esse pastor, ele está abusando das ovelhas, aproveitador, ou ele é um pastor que as ovelhas, de tanto que ama, não quer permitir que ele faça algumas coisas? Como que a gente faz isso? Mas dá para saber, né? Aí a gente vai olhar o decorrer da vida desse pastor, né? Então, se a igreja quer honrar o pastor, é uma coisa. Mas se vê que o pastor sempre quer tirar proveito porque é pastor, aí a gente já vai saber. E como o pastor disse, a ovelha conhece a voz do pastor. Então, quando a gente está junto, em comunidade, em igreja, a gente sabe quem é o nosso pastor, né? Não tem como falar, nossa, ele mudou. Já sabe, conhece. Então, o pastor sendo humilde, estando sempre com o povo, a pessoa vai conhecer e sabe onde pode honrar e até que ponto o pastor está usufruindo disso ou não. É um equilíbrio, né? Por exemplo, o pastor geralmente é convidado para almoçar na casa de um obreiro, de um irmão que quer a presença dele. E em algum momento o pastor vai ser o anfitrião, ele vai convidar também de forma recíproca, ele vai sentir alegre também em convidar algumas pessoas para em algum momento ele retribuir. Então, desta forma, a gente percebe uma certa coerência. O pastor geralmente recebe presente no aniversário. E às vezes ele nunca deu um presente sequer. Ele não vai conseguir dar presente para todos os membros. Isso é óbvio. É muito mais fácil o grupo trazer um presente e todos auxiliaram, ajudaram para trazer um bolo de aniversário para o pastor, isso sem dúvida. Mas em algum momento, com que ele tem mais afinidade ou numa ocasião especial, é necessário que alguém perceba essa vontade do pastor também de abençoar. Em algum momento ele vai ter a oportunidade. Aquele que nunca se dispõe é um bom sinal aí para a gente ficar atento, porque ele precisa ter um pouquinho de orientação. Será que a gente não poderia definir melhor para quem está em casa? Da seguinte forma: pastor aproveitador é aquele que exige ser presenteado, exige que as contas sejam pagas, exige que a sua cadeira seja reservada, exige sempre o melhor. Ele exige, não, eu não aceito isso não é para mim, eu quero aquilo outro, né? E o pastor que é abençoado, ele simplesmente recebe favor, recebe a bênção sem pedir coisa alguma. Será que por esse parâmetro a gente consegue, de repente, dar uma luz para quem está em casa? Poxa, como assim o líder do GK exige que todo mundo traga para ele uma pizza? Como assim o líder das mulheres exige que receba o presente dele em dinheiro? Ou exige que ele
seja o holofote do negócio. E tem também aquele líder, aquele pastor de pequeno grupo, igreja grande, não importa, o trabalho dele é tão sincero, é tão honesto, tão verdadeiro, que as pessoas não deixam ele colocar as mãos em algumas coisas, as pessoas não permitem que ele faça alguma coisa. Eu tenho dificuldade, inclusive, muita dificuldade de ir a algum evento da igreja e eu não pagar. É testemunho pessoal. Todos os meus eventos aqui, eu sou o primeiro a pagar. Quem já me cobrou sabe que sou. Tanto na Rede Homens, quanto no Jantar de Casais, eu tenho por princípio pagar. Em alguns momentos alguém não permite pagar. Todas as vezes que eu encontro alguém num restaurante, nem convidei, mas eu encontro a pessoa. Sim. A pessoa às vezes paga, quando eu vou lá no caixa pagar, já pagaram para mim. Então, eu quis dar esses exemplos para que vocês que estão em casa comecem a perceber. O pastor que é explorador, ele exige. No aniversário, dia 26, todos os pastores tragam um envelope para mim. Aqui neste ambiente do Koinonia, quem manda sou eu. Então vocês deixam a minha cadeira reservada aqui. É uma questão, acho que, clara. Sim. Ou estou equivocado aqui, pastor? Me ajuda aí. Não. E você que está em casa, responda para a gente. O que você acha que é, na sua opinião, um pastor abusador, né? Aproveitador, essa é a palavra. O que você acha que é? Escreva aqui nos comentários, pastor. É o que a gente percebe muito simplesmente. Nós que somos pastores, é muito fácil a gente se posicionar de forma adequada à luz da Bíblia, não sendo explorador. A gente que entende como servir, a maneira de servir à luz da palavra, como Cristo ensinou, a primeira coisa que a gente evita é ser mal interpretado. Então, se alguém, por acaso, estiver interpretando a postura do pastor como sendo de um aproveitador, de um folgado, isso já deve ser pro pastor que talvez esteja sendo visto dessa maneira, deve ser preocupante, deve ser, né, um alerta para que ele vigie. Porque muitas vezes o membro, nessa ânsia de fazer o bem, de proporcionar, ele acaba conduzindo o pastor nesse sentido. O pastor quer pagar, mas alguém paga na frente. O pastor quer ir, mas alguém quer levar. O pastor quer compartilhar e alguém o priva disso. Ou seja, está deixando o pastor numa situação complicada que acaba sendo cômoda. Quem é que não quer ser pago, né, naquilo que consumiu, ou não quer pegar o melhor lugar, ou não quer atravessar uma fila na frente de outros, muitos que estão ali enfrentando? E às vezes a pessoa do pastor tem essa abertura, porque as pessoas têm essa necessidade de fazer o bem para aqueles que elas entendem que é uma pessoa que também lhe faz bem. Então nós temos que tomar cuidado, tanto a ovelha de não estragar um pastor abençoado que sempre andou corretamente, quanto do pastor acabar se acomodando, porque essas facilidades acabam deixando a gente bem satisfeito. Nós vamos para um rápido break aqui, falando de um evento que você não pode perder, e nós já voltamos com a continuidade do nosso programa. Que maravilha, gente, que programa abençoado. Você já compartilhou com alguém? Você já comentou aqui embaixo? Já colocou teu nome e tua cidade para a gente saber de onde você está nos acompanhando? Faça tudo isso agora, tá bom? Do outro lado ali eu tenho o pastor Sérgio, eu tenho o pastor Adriana, falando sobre o pastor como sendo uma pessoa de Deus.
E é muito importante a gente lembrar, quando aqui na Plenitude a gente fala de pastoreio, a gente vai muito além dos limites de uma tribuna. A gente vai de encontro ao pastoreio infantil, adolescente, jovem, homens, mulheres, pastoreio do GK, que é o grupo de koinonia, que é o principal ministério da igreja, pastoreio de ministérios, a gente tem dança, louvor, diaconia, intercessão, a gente tem um Inclua Mais, a gente tem ministros, pastores. Então, o pastoreio aqui é muito mais amplo. A gente não pastoreia só dentro da igreja, a gente pastoreia principalmente fora da igreja. E a gente quer melhorar esse pastoreio aprendendo com os 5 ministérios, com os nossos pastores, com os mestres da igreja. Pastor Sérgio, pastor Adriana, eu tenho aqui uma pergunta. O pastor precisa ser hospitaleiro? O pastor tem que ter essa característica? Ele precisa saber hospedar bem, não só o hospedar em sua própria casa, mas também o hospedar no convívio do seu pastoreio. Ele precisa ou não? Vamos lá? Vamos lá, pastora. O pastor tem que ser hospitaleiro, amigável, né? Tanto com os de dentro e principalmente com os de fora, como o apóstolo já disse. Porque se o pastor não é amigável, hospitaleiro, se ele não cuida, se ele não demonstra amor, aí já saiu da característica de pastor, que pastor é aquele que ama, pastor é aquele que vai atrás, que procura saber os problemas. Então ele está sempre acessível às pessoas. Então, uma das características eu vejo assim, o pastor tem que sempre estar acessível, sempre estar perto, chamando para casa, para almoço, jantar, sei lá, sempre estar em comunhão, né? Porque se tá junto é mais fácil de entender. Então, a gente sabe que quando a igreja é grande, isso fica mais difícil, mas o pastor sempre tem que estar vigilante nessa situação também, né? De estar próximo, de estar querendo saber o que está acontecendo com a família, com a igreja, e assim ele vai estar demonstrando mais amor também, mais disposição para estar com as pessoas. A grande questão está muito relacionada com amar pessoas, né? Você querer satisfazer alguém. O evangelho é isso, né? Você levar as boas novas de salvação, é você falar de um amor de Deus que é maior, e você comprova isso, compartilha isso, usando da sua parcela de amor distribuído. Então é necessário que aquela pessoa que pretende compartilhar do amor de Deus com outras pessoas, ela precisa ser hospitaleira, auxiliadora, que ela queira ver o bem das pessoas, né? Em particular, eu tento ajudar na medida do possível. Mas às vezes a gente não tem a disposição de ajudar. Precisa de muita insistência para ajudar, precisa ter aquele convencimento para ajudar. E aí nós vemos pessoas sendo enganadas, né, pelo telefone, e alguém insistindo do outro lado da linha e falando, olha, ajuda aqui, ajuda ali, fica naquela insistência até que a pessoa resolve ajudar. Um pastor usado por Deus, ele é motivado pela palavra de Deus a viver isso sem nenhuma insistência. Antes que alguém peça, ou pior, insista, ele já foi o primeiro a auxiliar. Então é necessário que tenha essa disposição. O povo judeu é muito hospitaleiro. O povo judeu tem por premissa essa forma de viver. Jesus, como judeu, né, dentro de uma tradição, ensinou isso também para os seus discípulos, que ensinaram isso à igreja. E a igreja hoje deve viver dessa maneira, da mesma forma como está escrito. Temos que amar, ser hospitaleiros e auxiliar. Tem que ter disposição para isso. Tem gente que espera o Espírito Santo tocar. Se o Espírito Santo tocar, eu vou fazer. Irmão, se você está esperando o Espírito Santo tocar, você precisa aprender um pouquinho com Jesus, o que é ser um pastor usado por Deus. Antes do Senhor tocar, você já faz. E é um privilégio enorme, né? A Bíblia fala que no passado, muitos receberam anjos em suas casas, achando estarem recebendo pessoas. Né? Isso é fantástico, isso é formidável. É claro que o contexto do receber antigamente é diferente de hoje. Hoje a gente tem dificuldade de receber pessoas em casa, né? Dificuldade tanto de tempo, logística para isso, quanto também os perigos que cercam a sociedade, né, atual. Talvez até por isso, koinonia tem facilidade de desenvolvimento e crescimento, porque a gente recebe as pessoas em casa
mas elas não estão literalmente em casa. De forma segura, né? De forma segura. Sabe que eu pensava nisso? E é mais um ponto positivo para que as pessoas comecem a exercer esse pastoreio cordial, esse pastoreio de receber bem as pessoas. E faz diferença, né, pastor Sérgio? Um líder, por exemplo, de GK, que é o grupo de coinonia, receptivo para com o grupo e fechado, né, nessa conduta, nessa condição de ser hospitaleiro. Sim. Né? Com certeza, né? O grupo de coinonia, com uma liderança que consiga, né, fazer com que aquela pessoa que está do outro lado da tela se sinta acolhida, né? É um homem, é uma mulher usada por Deus, está entendendo o que é ser um pastor usado por Deus, porque ela consegue recepcionar bem, consegue atrair, consegue manter, né? Fica um diálogo aberto, preocupado. Você está me ouvindo aí do outro lado? Você está entendendo o que eu estou falando? O sinal está chegando bem, né? Tem alguma dificuldade? Eu posso te ajudar? Vamos orar. Olha, abre a tela aí para a gente bater uma foto no final, para registrar esse momento aí na presença de Deus. Então, toda essa maneira de realizar o GK comprova, mostra, né, que existe maneira de fazer que agrada, que agrega, que condiz com a palavra, e outras maneiras que talvez não sejam tão adequadas. Não quer dizer que é reprovável, mas que pode ser melhorado. Exatamente. E eu peço que você que ainda não conhece o GK, deixe aqui nos comentários o seu interesse e nós vamos entrar em contato com você. Ou você pode acessar direto a nossa equipe através do WhatsApp, que é o 11 947730125. É incrível este projeto, que é o grupo de coinonia. Uma coisa importante, após, desculpa te cortar, sim, fica à vontade, é deixar claro que o GK não é só para membros da plenitude. Qualquer pessoa, você que está aí nos assistindo, vai ver essa live, esse podcast em qualquer momento, saiba que este canal vai estar aberto para sua participação. Não importa a sua localidade, não importa se você é de outro ministério, fique à vontade em participar, que é uma grande bênção. É um culto no lar de forma virtual. Graças a Deus, é isso mesmo, é assim que funciona. E eu gostaria de saber da pastora Adriana e do pastor Sérgio algumas dicas e orientações de como eu posso ser essa pessoa receptiva, cordial, em ministérios diferentes. Existe uma forma de receber obreiros, de ser esse pastor atencioso para obreiros de mais maturidade. Mas como que eu sou esse hospitaleiro na salinha infantil, por exemplo? O que eu posso fazer para que as crianças se sintam bem acolhidas? Como eu posso ser esse hospitaleiro no ministério de dança? Vamos bater um papo sobre isso? E enquanto isso, você vai curtindo e vai compartilhando a nossa live. Quem vai falar primeiro? Tá junto, né? Discipulado, ser hospitaleiro, andar junto, né? O discipulado é andar junto. Quando lá em Efésios fala calçar os sapatos do evangelho, quer dizer andar junto. Então, nada melhor do que a gente ensinar uma pessoa do que estar junto com ela. E quando a gente fala de criança, né, no Ministério Infantil, criança é algo assim, tudo que a gente faz, eles copiam. Né? Eu tenho uma netinha agora mais nova de 1 ano e 4 meses. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão rir, mas eu vou ter que dar esse exemplo para a gente ver bem na prática como é. Eu tenho uma cachorrinha, ela começou a comer a comida da cachorrinha, pegando com a mão. A cachorrinha viu e foi comer. Ela foi comer igual a cachorrinha estava comendo, colocou a boca na vasilha para comer. Por quê? Ela viu e aprendeu. Então, se a gente está ali para ensinar, as crianças vão ver o nosso amor por Deus, a nossa humildade diante das pessoas, e eles vão aprender. E assim em todos os ministérios, né? Porque a gente acha que ninguém está nos vendo, mas todos os olhos estão nos vendo ali. Pegando esse exemplo da pastora, né, a gente vê que é a questão de você falar a mesma língua. Você está tratando com criança, você precisa adaptar a sua linguagem, a sua didática para a criança. A cachorrinha foi didática. Ela fez o papel dela, fez o que é de costume, o que é natural para ela. Mas a criança, observando, fez igual, né? Então ela se adaptou àquela linguagem. Ela percebeu ali naquela orientação, que não foi devida, mas ela seguiu,
E aí um pastor usado por Deus, né, ele precisa ter essa percepção. Vou falar na linguagem da criança, eu vou me fazer criança para que a gente consiga se ajustar. Psicologia tem ajudado bastante. Hoje as pessoas já aprenderam que para falar com uma criança, você agacha, você fica na altura da criança, na altura dos olhos, e aí ela vai ter uma receptividade melhor. Então, olha só a adaptação necessária. Seja no grupo de dança, a melhor forma é dançando. Não tem outra maneira de ingressar num grupo de dança senão dançando, né? Então, você vai estar no ambiente da dança, você vai estar no grupo da dança, você vai participar da dança, e isso a gente já viu muitas vezes na igreja, em que a orientação foi essa: vamos dançar e assim nós vamos aprender. E falando de ser hospitaleiro, tem alguma prática de recepção que pode me favorecer? Por exemplo, se eu for à casa de vocês e vocês não me receberem bem, não importa o nível da minha didática, não importa o quanto eu seja preparado emocionalmente, psicologicamente, treinado para desenvolver algo. Diz um ditado antigo, que não está em Provérbios, e a primeira impressão é a que fica. E como que eu posso ser hospitaleiro no ambiente de igreja, no ambiente de um pequeno grupo? Como que eu faço isso para ser tão positivo? Como eu faço isso, por exemplo, ao apresentar pessoas na igreja? Como eu faço isso? São essas perguntas que ficam na minha cabeça, eu acho que deve estar na cabeça de quem está em casa também. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Aliás, vamos fazer assim, vamos colocar só uma propaganda rápida, a gente já vem terminando com essas perguntas, essas respostas, e aí a gente avança para o término do nosso podcast. Está gostando, gente? Então curta e compartilhe com alguém, tá bom? Não deixe de fazer isso, porque é assim que a gente vai crescendo, assim você vai nos ajudando também. Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui com o irmão Rogério, mais de 4 anos no ministério. Ele estava me contando que ele foi curado da síndrome do pânico. E ele disse que ele tinha até medo de ficar até numa sala como essa, com a porta fechada, o pânico já oprimia ele. E ele foi curado. Você que está na sua casa, você, meu irmão, minha irmã, que sofre da síndrome do pânico, houve cura para o irmão Rogério. Ele é uma outra pessoa, mudou a casa dele, mudou o relacionamento com a família, porque um dia ele se posicionou. É isso, irmão Rogério? Não podia pegar elevador, ônibus, não podia andar em nada. O que aconteceu? Nas orações de manhã, orando, aí tudo deu certo. E hoje, graças a Deus, eu estou curado. E tomar o remédio tarja preta, nunca mais, graças a Deus. Aleluia. Então, se você puder hoje estar nas orações, estar aí no Moriá, que é assim que vai chegar, vai estar aí dia 11, venha que o sobrenatural de Deus vai ser feito na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Então, nós esperamos dia 11 de novembro, Espaço Mirambaba e Suzano, Moriá, o dia em que Deus considera os seus sonhos, porque considerou o sonho do irmão Rogério, ele está livre, liberto, e Deus é fiel. Não é isso, irmão Rogério? Em nome de Jesus. Oh, glória. Então, irmão Rogério, chama-nos, irmãos. Venha para o Moriá, você vai ser curado também, em nome de Jesus. Oh, glória, vem para o Moriá, Amém. Deus é fiel. Parabéns, meu irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Voltamos, e agora a resposta que não quer calar. Como é que eu posso receber bem as pessoas, ser hospitaleiro no primeiro momento, naquele pequeno grupo, naquela sala infantil, naquele GK, e do outro lado estão eles, olha, pastor Sérgio e pastor Adriana. Quem vai dar a dica pra gente? Pastor Sérgio? Vamos lá. Bora! Todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser bem recepcionado. É só a gente se colocar no lugar do outro. Quando você pensa, eu gostaria de ser tratado de determinada maneira, e geralmente é de maneira adequada, de maneira satisfatória, bem atendido, é isso que a gente deve proporcionar para um visitante ou para aquele que está chegando e quer fazer parte do grupo. A receptividade é o segredo. Quando Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso. Venha que você vai receber algo poderoso.
Então, as pessoas que sabem interpretar olhares, sabem interpretar a expressão, né, os seus trejeitos, elas vão avaliar de que maneira elas foram recebidas, recepcionadas, assistidas, despedidas, né? Então tudo isso faz a diferença. Seja qual for o grupo, é você realmente olhar nos olhos, ter amor no coração, e esse amor vai ser percebido no seu falar, na sua linguagem corporal, e isso vai fazer uma grande diferença. Vale a pena nós nos preocuparmos em como estamos sendo interpretados. Aí nós teremos chance de sucesso. Muito bom, muito bom. Olha, nós já estamos chegando ao término do nosso bate-papo. Eu vou passar aqui para a pastora Adriana para as considerações finais. Semana que vem estaremos juntos de novo? Com certeza. Semana que vem de novo aqui. E será maravilhoso, mais um tema relevante para a tua vida, tá? Pastora Adriana, foi um prazer estar contigo novamente. Eu espero que Deus continue lhe capacitando para nos ajudar nessa missão. Amém. Estou aqui disposta, disponível. Quanto mais a gente fala da palavra do Senhor, mais a gente aprende. Quanto mais a gente compartilha, mais também a gente vê a ação de Deus através das nossas vidas. E vamos lá, continuando buscando ao Senhor, sabendo que a cada dia nós temos que melhorar mais. E o Espírito Santo vai nos conceder essa bênção. Pastor Sérgio, foi um prazer imenso. Eu gostaria que o senhor, além de dar as considerações finais, já passasse para quem está em casa quais são os dias de horário e horário de curso, de aula presencial, e quando é que acontece aquela nossa aulona, né? Todo mundo no mesmo ambiente. Se o senhor puder falar sobre isso, eu agradeço. Amém. Pessoal, um grande prazer estar aqui, e eu tenho certeza que você também vai ter muito aí a agregar na sua vida ministerial, espiritual, participando do nosso podcast. Antes de falar do nosso grande encontro, só ler rapidamente aqui um versículo bíblico em 1 Timóteo 3,7. Um pastor usado por Deus, chamado por Deus, ele não é briguento, não dado ao vinho, não espancador, não contencioso. 1 Timóteo 3,3. Então nós temos aí algumas orientações sobre esse personagem maravilhoso que o Senhor colocou para servir, que é o pastor. Então vamos ser usados por Deus. Sinais aí para você interpretar se aquele que está perto de você aí, um pastor abençoado, ele está ou não fazendo o que Jesus ensinou. Amém? Eu gostaria de convidar você a participar do nosso encontro geral toda última quarta-feira do mês. Toda última quarta-feira do mês nós estaremos aqui na sede, na igreja sede, às 7 horas da noite, para falarmos dos 5 ministérios. Nós fizemos esse encontro na última quarta-feira, foi uma grande bênção, foi uma grande obra que o Senhor realizou em nosso meio e você não pode perder. Você vai ter a chance de saber como é ser bem recepcionado. Os pastores já aprenderam e sabem como te recepcionar. Então venha ser abençoado. Toda última quarta-feira do mês, você é o nosso convidado especial. Deus abençoe. Uau, gente, eu espero que você em casa tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Comente dentro da sua igreja, passe essa informação para todo mundo, compartilhe o vídeo ao longo da semana e pode nos aguardar na próxima quarta-feira, às 19 horas. Estaremos aqui mais uma vez, eu deste lado, alguns dos pastores ali do outro lado, para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe e eu espero em Deus te encontrar na próxima semana.